Boa noite, espero que se encontrem bem. Hoje vamos falar um pouquinho, né? Aqui mais um áudio de português. Hoje vamos tratar de dois temas. Vamos aqui nessa meia horinha, a gente vai falar sobre o verbo fazer no português e também vamos, né, falar um pouquinho sobre pronomes relativos, né? Porque são dois temas muito importantes no português, né? O verbo fazer, né, é muito utilizado no português. É um verbo um pouquinho irregular, né? No caso, a gente vai ver um pouquinho sobre a transitividade do verbo fazer, sobre não só a transitividade, mas a gente vai ver um pouquinho sobre, né, as conjugações do verbo fazer e também a gente vai ver um pouquinho sobre, né, algumas aplicações, né, no caso da língua portuguesa no verbo fazer, né? E depois a gente vai falar sobre um pouquinho sobre pronomes relativos, né, que também ajuda muito na questão de compreensão, né, de alguns pronomes relativos, sabendo que são, né, classificados como variáveis e invariáveis. A gente vai ver aqui quais são os variáveis e os invariáveis e também alguns exemplos, né, para melhorar também a nossa aplicação, tá? Então a ideia, vou compartilhar aqui, compartilhar aqui a nossa a tela. Muito bem, verbo fazer. Muito bem. Então, como eu falei, a gente vai iniciar, né, pelo verbo fazer. Mas antes da gente falar um pouquinho do verbo fazer, né, vamos aqui. É, bem-vindos, né, à nossa aula, né? A gente vai falar hoje na nossa lição, né, o verbo fazer, sua utilidade, né, formas dentro da língua portuguesa. E vamos também explorar um pouquinho o seu significado, né? Aqui como no português. Bom, então a explicação do verbo fazer, né, significa hacer em espanhol, né? É um verbo muito versátil. Por quê? Porque pode utilizar e expressar diversas ações, né? E atividades. Por exemplo, na frase, né? Eu faço meu trabalho todos os dias, né? Então, o verbo fazer, nesse sentido, né, de realizar, né, alguma coisa. E ela faz um bolo delicioso, né? Ou seja, aí no caso, né, o verbo fazer no sentido de até cozinhar, né? Eu faço feijões, eu faço feijoada, eu faço caipirinha. Então veja que o verbo fazer ele também está conectado com a questão de realizar ou cozinhar algo, né? Na cozinha, por exemplo. Vamos passar aqui. Pode, também, né, é de costume de usar no português, expressa ações ou atividades. Eu faço exercícios, eu faço academia, né, todas as manhãs, eu faço corrida, né, todas as manhãs. Então, vejo que pode ser utilizado para atividades físicas, né. Indica também a realização de tarefas, né, eu faço a limpeza, eu faço a faxina, né, eu faço, né, no caso aí, a limpeza da casa todos os sábados. Então veja que o verbo fazer também pode ser indicado, né, no caso aqui, para realizar ações ou tarefas. E denotar tempo transcorrido, ou seja, fazem 2 anos que a gente se conheceu, né? No caso aqui do exemplo, eles fazem 2 anos de casados em dezembro, né? Então veja que o verbo fazer denota, perdão, tempo decorrido, né? Podemos falar também de aniversário, cumprir anos, né? No espanhol a gente utiliza muito essa expressão de eu cumplo, não sei, 30 anos em dezembro. O português seria eu farei, né? No caso, 30 anos no mês de dezembro. Então vejo que o verbo fazer tem um sentido também de aniversário, né? Aniversário aí. Indica também, por exemplo, ele faz 30 anos no próximo mês, né? Também pode indicar produção ou criação. Por exemplo, ela faz artesanatos nas horas vagas, né? Veja que o verbo fazer, ele é muito, muito, muito utilizado, né? No caso aí,
né, das horas vagas, né? E hoje faz sol e calor, né? Também para descrever, no caso aí, né, condições meteorológicas. Faz chuva, faz sol, faz neve, né? Faz frio, faz calor. Então veja que o verbo fazer é utilizado também nessas condições, né, de meteorologia. Aqui um diálogo rápido, né? Como utilizar o verbo fazer no português. Então a gente pode ver aí, né? Primeiro diálogo, pessoa A, né? O que você está fazendo na cozinha? Na cozinha? Então, eu estou fazendo o jantar. Vou fazer um macarrão com molho especial. Que ótimo, eu adoro quando você faz esse macarrão. Veja que o verbo fazer aqui é no sentido de cozinhar, realizar algo, né? Uma ação, aí no caso na cozinha, né? E o diálogo 2, né? Planejando uma viagem. Já decidiram para onde vão nas férias? Sim, nós faremos uma viagem à praia. Queremos fazer algo diferente este ano. Este ano. Eu também estou planejando fazer uma viagem. Veja que o verbo fazer, né? Utilizado aí em várias ocasiões, né? O que você está fazendo na cozinha, né? No caso, vou fazer um macarrão. Que ótimo. Adoro quando você faz. Você poderia utilizar nesses três, assim, nesses três, o verbo cozinhar. O que você está cozinhando? Estou cozinhando macarrão. Estou cozinhando. Eu adoro quando você cozinha esse macarrão. Veja que o verbo fazer, se você troca pelo verbo cozinhar, tem o mesmo sentido, né? Então, queremos fazer, né, agora aqui no diálogo 2. Queremos fazer algo diferente, queremos realizar, ou queremos praticar algo diferente, né? Então, vejo que o verbo fazer, como disse, né, é muito versátil. Pode aparecer com vários significados, né? Por exemplo, aqui no diálogo 3, o que você está fazendo agora, né? O que você está fazendo? Estou fazendo uma aula, ou seja, estou dando uma aula, né, de idiomas, né? No caso aqui. Então, perdão, vejo que o verbo fazer, né, ele pode ser utilizado aí de várias maneiras, né? Ah, interessante, eu também faço, no sentido de estudo aulas, né? Eu estou estudando, estou realizando, né? Mas faço de música. Veja que faço música. Isso também pode ser para, né? Eu faço engenharia, faço música, né? No caso que faço português. Eu é no fazer no sentido de estudar. Então vejo que o verbo fazer realmente tem vários significados. Como foi o seu dia? Foi bom, eu fiz uma caminhada, né? Como a gente falou, o verbo fazer pode ser utilizado também, né, para a realização de atividades físicas. Fiz uma caminhada pela manhã e depois fiz algumas compras. Ah, legal, eu também fiz algumas coisas em casa. Fiz exercícios e fiz algumas ligações. Então, olha como o verbo fazer tem vários, né, significados aí. Então, a gente vai dar uma revisada, né? O verbo fazer no pretérito perfeito, ou seja, no passado. Eu fiz. Tu fizeste. Ele, ela, você, a gente, a senhora, né? Aqui tem vários pronomes aí de pessoais, né? Que a gente pode utilizar. Fez. Nós fizemos e eles, ou elas, ou vocês, fizeram, né? Então, eu fiz, tu fizeste, ela fez. Nós fizemos, eles ou elas fizeram, né? Então, isso no passado. No presente, né, vejam que o verbo fazer é irregular, né, no caso, porque a raiz do verbo fazer é faz, com Z, né? Veja, a raiz aqui do verbo fazer aparece nos outros verbos, nas outras conjugações. Faz, faz,
faz. E aqui no presente do indicativo, né, na primeira pessoa do singular, o verbo fazer, né, muda, né? Muda e, vamos dizer assim, muda de radical, então por isso que ele é um verbo irregular. Também provavelmente vai mudar no subjuntivo. A gente vai já olhar aqui outros modos, né, do verbo fazer em outros modos verbais. Então, eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos e eles fazem. E aqui no futuro, né? Eu farei, tu farás, ele fará. Nós faremos e eles farão. Então, veja que também, né? Radical sempre vai mudar, né? No caso aqui. Far, far. Então, por isso que o verbo fazer é um verbo irregular, né? Interpretação de texto, né? Então, aqui eu vou ler o texto. E vou deixar isso como tarefa de casa, né? Vou passar esse material para vocês e vocês devem realizar nessa tarefinha aqui, né? No caso, para a próxima aula. Ontem fiz uma surpresa para minha amiga. Fiz um bolo delicioso que ela adora. Quando ela chegou, a reação dela fez todo o esforço valer a pena. Nós fizemos uma pequena celebração e o dia se fez mais especial. Às vezes, são as pequenas ações que fazem a diferença. Então, aí as perguntas, né? O que a pessoa fez ontem, qual foi a surpresa preparada, o que foi feito para a amiga, e como ela reagiu, né? Então, todas essas, né, perguntas vocês respondem na próxima aula, tá bom? Houve alguma celebração? Se sim, o que foi feito? A pessoa descreveu a importância das pequenas ações do texto. O que a pessoa acredita que fez o dia mais especial? O texto sugere que surpresas podem ser impacto positivo em relações interpessoais. O que você poderia ter feito para tornar o dia mais especial? E aí a gente pode agregar, né, algumas outras perguntas. Por exemplo, você gosta de surpresas? Que surpresas você teve na sua vida que lhe marcaram? Você já fez alguma surpresa para alguma pessoa importante? Então, tudo isso vamos dizer assim, que são a gente pode, né, na próxima aula, né, falar um pouquinho sobre esse texto. Aqui também eu vou deixar como texto, né, completar as frases. Ele sempre, tracinho, no verão, uma festa no verão, né? Então você vai completar com o verbo fazer. Nós, no próximo mês, né? No caso, veja a questão do tempo, se é presente, passado ou futuro, tá? Ele trabalha em casa, né, no lugar, use o verbo o fazer no lugar de trabalhar. Vocês, uma pausa no trabalho, vocês fazem, né, uma pausa no trabalho. Então vejam aqui, né, ele faz o trabalho em casa, né? Então vocês podem também mudar, né, o verbo substituindo, né, o verbo fazer por outros. Perguntas: o que você, tracinho, faz para relaxar? Né? No caso, complete a pergunta com faz, né? E quando você faz, ou anos, né? Ou quando você cumpre anos, a gente fala, utiliza mais o verbo fazer, né? Como já foi dito. Complete as frases com a forma correta do verbo fazer no presente, né? Lembrando aqui o nosso quadro e só completar aqui, né? No caso, e no passado, no presente, perdão, no presente, no passado e no futuro. Então, vou deixar essas atividades para vocês realizarem em casa, né? E aqui uma mímica, né? No caso, fazer e representar. Os alunos têm que representar essa atividade sem falar. A gente faz as mímicas e vocês vão dizer qual objeto, pessoa eu estou representando, né? De acordo com a minha mímica, tá bom? Então, esse é o verbo fazer. Vou olhar aqui, né? Ok. Então, vou deixar de compartilhar essa tela e vamos compartilhar outra tela, né? Outra tela, que é justamente essa aqui. Deixa eu mostrar.
Ok. Aqui, perdão. Então, vamos compartilhar aqui a conjugação do verbo. Vamos ver aqui um pouquinho o verbo fazer de novo, né? Só para a gente finalizar a nossa a questão do verbo fazer. Aqui, conjugação, ok. Então, aqui a gente está vendo a conjugação do verbo, né? O verbo fazer. Né? Devido às alterações que apresenta no radical, obviamente, o verbo fazer, né, é extremamente irregular. Então, como eu falei, né? Por quê? Porque ele realmente muda o seu radical. Por exemplo, transforma em fiz, faz, com C cedilha, com I e Z, em far, né, no futuro. Então, eles fizeram, né? Que ele faça isso no subjuntivo, eu farei no futuro. Apresenta-se como verbo impessoal, né? Sendo conjugado apenas na terceira pessoa do singular quando indica tempo atmosférico. Isso é muito importante, tá? Verbo impessoal é o verbo, né, que vamos dizer assim, não tem pessoa, pode ser conjugado, né? Faz frio. Você não vai colocar um substantivo aí, né? Ou um sujeito da ação. É um verbo impessoal nesse sentido, quando ele é indicado para tempo atmosférico, né? Ou tempo decorrido. Faz 3 meses, né, que a gente se conheceu, né? Faz 2 horas, né, que a gente se encontrou. Então veja que o verbo fazer tem as suas peculiaridades, né? Gerúndio fazendo, ele é um verbo extremadamente irregular, como a gente falou. Particípio, né? Feito, né? Não, não, é um verbo também que até no particípio muda, né? O radical, né? Transitividade, ele pode ser transitivo direto, né? Quem faz algo, não necessariamente tem que ter a preposição. Também, dependendo, ele é transitivo indireto, né? E transitivo direto e indireto, né? Por exemplo, eu faço algo para alguém, nesse sentido, né? Você vê, ele é transitivo direto, porque não precisa da preposição. E é transitivo indireto, porque aí tem a preposição para. E ele é justamente direto e indireto porque, né, ele pode ser os dois, né? Eu fiz a tarefa para o meu professor. Transitivo direto e indireto, né? A classificação seria essa. Porque precisa de um complemento direto e não precisa de complemento de preposição. Eu fiz a tarefa e para o meu professor, aí aparece a preposição e por isso que ele vai se tornar um verbo transitivo direto e indireto. Separação silábica, fazer, né? E pronominal, né? No caso, ele exige um pronome. Vamos lá, né? O presente a gente já viu, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, eles fazem. No passado, aqui, né, a gente tem todo o presente do indicativo completo, né? Eu fazia, ou seja, no pretérito imperfeito, tu fazias, ele fazia, nós fazíamos, eles faziam, né? Lembrando que o voz não, como não é tão utilizado, a gente vai saltá-lo, tá? A gente não vai conjugar aqui no voz. Pretérito perfeito, né? Eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós fizemos, eles fizeram, né? Fizeram, ok? Então, mais que perfeito, no futuro eu farei, tu farás, ele fará. Vejam que também, né, no futuro muda a raiz. E por isso que ele é um verbo totalmente irregular. Tu farás, ele fará, nós faremos e eles farão. Né? E aqui o futuro do pretérito, que são tempos que a gente não estudou ainda. No subjuntivo, né, vejo, né, faça, faças, faça. Totalmente irregular. Totalmente, né? Porque aí a raiz do verbo faz é com Z, faz, né? E aí você vê que aqui no subjuntivo e aqui também no presente do indicativo muda um radical, né? Muda a raiz do verbo. E também no imperativo, faça você, façamos nós, façam eles. Então veja que o verbo fazer, né, é um verbo totalmente irregular, tá bom? Isso em relação ao verbo fazer. Agora vamos passar rapidinho aqui, né, para os verbos, perdão, aqui.
a aula de pronomes, né? Pronomes pessoais. Então, invariáveis e variáveis, como a gente falou. Lembrando que qualquer dúvida do verbo fazer, né? É só me escrever e a gente, né, reutiliza ou dá de novo essa aula, né? Então, a ideia é a gente ver agora, um momento, perdão, o verbo, os pronomes relativos, né? Então, os pronomes relativos, né? Em português, é igual que o espanhol, são palavras que usamos para conectar orações. Ou seja, é muito importante saber utilizar bem os pronomes relativos, porque eles nos ajudam a fazer conexões dentro do texto, né? Dentro da nossa fala também, e deixando a fala e o texto um pouquinho mais fluido, né? Vamos ver aqui. Ó, como falou, né? Seja mais fluido, imagina que são pequenas pontes, né? Pequenas, que unem islas, ou unem ilhas, né? Ou seja, você faz uma oração, ou tem um nome aí solto, e tem um complemento. Então você coloca um pronome relativo e une. E também serve para não repetir tantas palavras, né? O pronome relativo serve também para isso, para lhe ajudar a substituir, né, algumas palavras do texto para ficarem, né, como eu falei, o texto mais fluido. Por exemplo, né, e coerente, obviamente. Imagina que são como pequenos pontos, como eu falei, né? E não deixa perder o sentido do texto. A principal função desses pronomes é referir-se a um nome, né? Ou seja, ele faz referência a um nome mencionado anteriormente e que vai ser, né, falado depois, né, no caso. Isso ajuda a evitar a repetição, como a gente falou, e assim que muitas orações sejam mais elegantes e fáceis de compreensão, de entender. Ou seja, que os pronomes relativos nos ajudam, né, a não repetir tantas palavras, deixando o texto assim um pouquinho, né? Quando você repete muito, o texto fica feio, né? E aí, estilisticamente, fica feio e não deixa ele fluido. E os pronomes relativos são justamente o contrário. Ele deixa o texto mais fluido e te ajuda a não repetir tantas vezes as palavras. E se dividem, né, como a gente falou, em variáveis e invariáveis. Vamos ver aqui os variáveis. Os invariáveis primeiro. Em português, né? O que, quem, onde. Esses são invariáveis. Por quê? Porque não existe o plural, um plural dessas palavras, né? Não existe que's, não existe quens, não existe onde. Então, infelizmente, né? Tem que ter o cuidado, né? Esses são invariáveis. Tinha aqui. Ok. O pronome relativo que provavelmente é o mais utilizado em português, né? A gente chama que o que é o pronome relativo universal. Por que universal? Porque é só colocar o que e ele representa realmente qualquer palavra na oração, né? Funciona de maneira muito similar ao que do espanhol, igual, praticamente. Porque facilita a nossa compreensão e o uso para os espanhóis, né? Por exemplo, o livro que comprei é interessante. O livro, o qual também pode ser utilizado, comprei é interessante. Ou seja, como seria o desmembramento dessa frase? O livro é interessante. O livro o livro que comprei. Ou seja, eu comprei um livro. Então, como você uniria essas duas frases? Bom. O livro que eu comprei é interessante. Então, o que aí, qual é vamos dizer assim, a substituição aí? O livro. Tá? O livro. O livro seria a substituição e pelo quê, né? O pronome relativo. É importante pronunciar corretamente esse pronome, tá? Para que não gere aí, né? Vamos dizer assim, perdas, né? No caso, né? É importante que você, né? O som, né? Do que, né? É o que é muito importante porque ele é o que é que, né? Lembrando que o é final, né? A gente fala aí que.
né? Você pode usar em uma ampla variedade de textos, né? No caso aí. E aí, como a gente já falou, extremadamente versátil. O pronome quem é exclusivo para pessoas, tá? Você não vai colocar, falar sobre objetos, né? Por exemplo, esse objeto, como se chama? Grampeador. O grampeador, quem eu comprei, não. O grampeador que eu comprei é azul. No caso, você utiliza só o quem para pessoas. Ele é a pessoa quem eu lhe indiquei. Quem eu lhe indiquei, veja só. Ele é a minha secretária, a quem eu tenho muito apreço, né? Então, veja, quem aí, né? Então, no caso, o quem é só utilizado para pessoas, tá? Um exemplo seria a pessoa que viu o filme e gostou muito, né? Significa que é a pessoa que viu o filme gostou muito, né? Ao pronunciar quem, assegura-se de que suena como uma quem, com que, tá? E não com uma nasal ao final, quem, não, né? No caso, quem, né? No caso aí. Perdão, perdão, perdão. Aqui. A pessoa quem viu o filme gostou muito. Finalmente, o pronome relativo onde, né? O onde é utilizado para lugares, somente lugares, tá? Você não fala, esse é o computador onde comprei. Não, esse é o computador que eu comprei. E lembrando que é universal. O quem para pessoas e o onde para lugares. Por exemplo, a cidade onde eu nasci é linda. O mercado onde eu fui ontem é barato, né? Então veja que o onde sempre é lugar, assim como quem é pessoas, né? Esse pronome é muito útil para falar de direções e é muito fácil para os espanhóis, né? Os hispanofalantes, tá bom? A cidade onde nasci é linda, veja aqui no exemplo. Que os variáveis, né? O qual, os quais, o qual, as quais. Vejam que todos esses, né, são invariáveis, tá? Perdão, são variáveis, né? Porque muda de gênero e número. As quais, os quais. O qual, né? Esse é o livro o qual eu comprei ontem. Esse é o livro o qual eu te falei. Esses são os livros, os quais são do mesmo autor. Essas são as bonecas as quais eu comprei ontem. Então veja que muda dependendo do sujeito, né? Do substantivo, se ele é feminino ou se ele é masculino, né? No caso. Aqui, né? O qual, no caso aqui, seria os quais, a qual, as quais, né? Então, o qual, a quais, também, né, se deixa, né, no caso aqui, ir para o plural e para, dependendo do gênero, né? Os quais, né? Aqui, a qual, as quais, né? Isso, a qual para feminino e as quais, né, o plural, né? Em português, ao igual que em espanhol, o pronome relativo deve ser colocado no mais perto possível do substantivo. Por exemplo, né, a mulher que viu o ladrão. Veja que o que está ligado à mulher, né? Ou seja, podemos desmembrar a frase. A mulher viu o ladrão. A mulher viu o ladrão, a mulher gritou, vamos dizer assim. A mulher que gritou viu o ladrão. Ou seja, você pode usar, né, unir o que aí, no caso, para unir as frases, né? Mas no caso aqui, é a mulher que viu o ladrão chamou a polícia. Então, o que ele é a mulher. Por exemplo, a mulher viu o ladrão, a mulher chamou a polícia. Então, para não repetir a mulher, você coloca um quê? E aí você mantém o sentido da frase. A regra, né, de proximidade ajuda a manter a claridade, né? Porque você pode perguntar quem? A mulher ou o ladrão? Né? A mulher que viu o ladrão chamou a polícia. A mulher viu o ladrão que chamou a polícia. Tá certo? Depende. No caso, o que tem que ir perto da mulher, porque foi ela, necessariamente, que chamou a polícia, né? Porque se vocês notam que a segunda frase
A mulher viu o ladrão que chamou a polícia, você pode falar, não, professor, quem chamou a polícia foi o ladrão. Então, eu posso dizer sim, nesse sentido, se você inverte aqui os fatores, muda o sentido, tá? Essa questão de ordem dos fatores não altera o produto, depende. Na linguagem, às vezes altera. Então, a regra da proximidade ajuda a manter a claridade, ajuda a manter a claridade, né? Para o leitor, né? Quem está escutando. Proposições antes dos pronomes relativos, né? A cidade em que moro, né? Veja que você pode colocar algumas vezes aparecem as preposições, né? Na qual, né? Do qual, na qual. Então veja que você pode combinar, né? Preposições e pronomes. Aqui é um jogo, tá? Para o final, né? Você pode também aí no caso ver como jogar, né? Em casa para treinar. E o exercício eu vou deixar também para casa de redação, né? Contando uma história, utilizando os pronomes relativos, lembrando que, né, tem que ser uma história, né, que vocês possam me trazer na próxima aula, né, numa folha de ofício ou então numa folha de caderno, né, utilizando os pronomes relativos, tá? Não, por favor, não copiem e colem, tá? Façam o trabalho de vocês, tá, pessoal? Complete as seguintes frases com pronome relativo adequado, né? O livro que comprei é muito interessante. A pessoa que falei era muito amável, ou a qual falei, ou de quem eu falei, né? O lugar onde fomos, lembra que falou de lugar onde, não tem problema. Então, eu escolho aqui as seguintes orações do carro, né? Que comprei é vermelho. Veja que o que é universal, né? Para todos. Reformule as frases utilizando pronomes relativos. Qual é a ideia? O restaurante estava cheio. Eu fui ao restaurante. O que é que está se repetindo? A palavra restaurante. Então você podia escrever: o restaurante que eu fui ontem estava cheio. Ou o restaurante onde eu fui ontem estava cheio. Né? Porque restaurante é lugar. Então, essas são algumas atividades que a gente pode fazer, né? Sobre pronomes relativos. E sobre o pronome que, né? Ou seja, sobre o pronome relativo que, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje, o verbo ficar, o verbo fazer, perdão, e os pronomes relativos, né? Qualquer dúvida, por favor, me escrevam e a gente vai tirando as dúvidas aí dessas aulas, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.